Boa noite a todos, graça e paz, amém. Louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui, comissionado para trazer a mensagem hoje, pela graça do Senhor e através da vida do teu servo, pastor Marinho, responsável por este rebanho do Senhor. E agradeço a igreja também e fico feliz por ver a igreja unida e orando numa segunda-feira. Glória a Deus por isso. A igreja do Senhor sempre permanecerá e prevalecerá, porque esta é a promessa do Senhor. Amém? Fiquei meditando bastante no tema que foi proposto, nem antes nem depois, no tempo de Deus. E é um tema desafiador, né? Porque nós estamos vivendo num tempo ainda mais acelerado. A ansiedade, eu acho que sempre fez parte da característica do ser humano, mas com esta agitação digital, tecnológica, né? Aí você observa assim, quando a pessoa recebe um áudio de 3 minutos, ele fala, meu Deus, eu não vou ouvir isso. 3 minutos, amado. Sabe o que é 3 minutos? É nada. E quando alguém manda um áudio de 48 minutos? Alguém já recebeu? Eu já recebi. A gente ouve a prestação, igual lá nas lojas lá. A gente ouve um pouquinho, depois mais um pouquinho, mas a gente acha por quê? Aí eu fiquei refletindo, aquilo me levou a uma reflexão. Quando eu recebi daquele irmão um áudio de 48 minutos, eu fiquei imaginando, né? Como é que alguém se dedica a ficar 48 minutos falando no celular para alguém? E eu cheguei à seguinte conclusão: talvez ele não encontrou a oportunidade de alguém que o ouvisse por este tempo. Que tempo que nós estamos vivendo, né? Em que este tempo de ouvir e de se dar ao outro tem se tornado algo muito precioso, aquilo que deveria ser a base da nossa vida. Então eu quero meditar com os irmãos no Salmo 1. Salmo 1 tem uma aplicação do tempo ali que é muito peculiar. Não sei se isso faz diferença aí para o pessoal do multimídia. A versão que eu estou usando é a NAA. Tá? Então vamos fazer a leitura. Diz assim, a palavra do Senhor. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Eu quero ler com os amados, se possível, o verso 3 novamente. Isso, estão projetando novamente. Podemos ler juntos, amados? Prestem bem atenção nessa leitura. Ele está se referindo, o salmista, está se referindo àquela pessoa que não segue o caminho dos ímpios, que se detém na lei do Senhor, que medita nela, que vive a palavra do Senhor. Aquele que se apega, se estabelece no Senhor, ele está dizendo assim, ó, esta pessoa, vamos lá, ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Amém? Senhor nosso Deus, te agradeço, Senhor, e te louvo por esta oportunidade, por este momento, por este tempo, Senhor, de jejum e oração. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Senhor, nós não estamos aqui para julgar, mas não é difícil não constatar
num tempo em que estamos vivendo um evangelho de espetáculo. É muito bom quando vemos, ó Deus, a sua igreja reunida para jejuar, para orar, para buscar as disciplinas espirituais ensinadas pelo Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome. Concede, ó Pai, as vitórias que os teus servos têm buscado no Senhor. Concede, ó Deus, que eles alcancem a graça que estão buscando e que esta igreja, Senhor, prospere cada vez mais na tua presença, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, a palavra de Deus coloca que no devido tempo dará o seu fruto. Veja o indicador ali. Salmo 90, verso 2 diz assim, olha: antes que os montes nascessem e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Eu não vou me perder aqui, teologando aqui sobre tempo Kairos, tempo Cronos, enfim, né? Isso é mais lá para a aula bíblica, mas é importante a gente entender a dimensão destes dois tempos. O tempo da perspectiva de Deus, que é eterno, e o tempo criado por Ele, o tempo em que nós estamos, que é um tempo de uma perspectiva diferente de Deus. O nosso tempo está contido no tempo de Deus, porque Deus é a eternidade. Ele era, Ele é, Ele sempre será. Nós não temos dimensão para entender. O que sabemos é que no nosso tempo, tudo que a gente olha, a gente vê começo e fim. Só Deus é eterno. Então nosso tempo está contido no tempo de Deus e o olhar de Deus é diferente dos nossos. Então o que nós temos para colocar aqui já de imediato, amados, Deus, Ele não age na pressão do nosso tempo, porque Ele é eterno. Ele não age no nosso imediatismo, Ele não age na nossa perspectiva, porque Deus tem algo que é importantíssimo entender. Se você percorrer a Bíblia, Adão, Abraão, Moisés, Josué, Jesus, Paulo, enfim, você vai ver que em toda situação Deus age com propósito. Deus age com propósito. O tempo é um recurso que Deus usa. O tempo é um recurso que Deus usa. O tempo não é algo que Deus simplesmente joga de lado para fazer algo que a gente quer. O recurso, inclusive, é algo que Deus usa a nosso favor. É algo que usa para a sua igreja. Então observa, Jesus, ele se submete ao tempo do Pai. No Evangelho de João, capítulo 7, verso 6, quando os irmãos estão dizendo para Jesus lá: olha, se você está fazendo todas estas coisas, vá lá para Jerusalém, faça isso no meio do povo lá, deixa que eles te vejam então, mostre para todos. E ele diz assim: o meu tempo ainda não chegou. Ele diz: o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês, qualquer tempo é oportuno. Em Atos 1,7, quando Jesus ressurreto está com os discípulos e eles perguntam, ainda preso a uma ideia que eles tinham, sem entender ainda a dimensão do Evangelho, eles vão dizer: Senhor, por acaso chegou o tempo em que o Senhor vai libertar Israel do jugo de Roma? E Jesus vai responder: não cabe a vocês conhecerem tempos ou épocas que o Pai fixou por sua própria autoridade. Amados, observem o que está sendo revelado nas Escrituras. Não cabem a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou por tua própria autoridade. O tempo, as épocas, estão sob a autoridade de Deus. Amém? Os tempos e as épocas estão sob a autoridade de Deus. Então no Salmo 1 aqui nós entendemos que aquele que anda nos caminhos de Deus, no tempo certo, ele terá, ou ele dará o fruto. E em Gálatas nós observamos a palavra dizendo que haveremos de colher. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Então, amados, eu quero assim deixar para nossa
reflexão aqui é muito importante, aquilo que a palavra nos está dizendo. Deus trabalha com o tempo. O tempo é um recurso também nas mãos de Deus. E isso é importante entendermos, porque nós nos afligimos, nos submetendo a um recurso que está disponível para nós. Isso dá base para uma série de coisas. Então, uma delas, por exemplo, é aquilo que nós chamamos de ansiedade. A ansiedade, ela tem muitas faces, ela tem muitas caras. E nós estamos vivendo um tempo em que, de fato, as enfermidades emocionais, acho que é um termo mais ameno para a gente usar, tem sido um grande problema. As igrejas têm sofrido para tratar estas questões, psicólogos, psiquiatras, neurologistas, enfim, remédios e mais remédios, remédios para conter esta ansiedade, movimentando um mercado negro, inclusive, aí, um mercado paralelo, porque o ser humano está vivendo essa ansiedade. E isso tem muito a ver com a nossa dimensão de tempo e propósito. E eu quero trazer aqui algumas reflexões sobre esse imediatismo pós-moderno. E para não ficar aqui nessa coisa muito técnica, mas o que a gente chama de pós-moderno, essa época aí que vem depois da internet. Que o mundo tem uma outra cara, o mundo tem uma dimensão diferente, tudo está se diluindo. É aquilo que a gente chama de sociedade líquida. Por que é líquido? Porque aquilo que era consolidado, de repente, se tornou líquido e se desfez. Mas agora não se sabe o que pôr no lugar. Então vem alguém, por exemplo, e quer destruir o conceito da família cristã. Da família, do pai, da mãe, do filho, da família mesa, dos princípios, dos valores, mas não tem o que colocar no lugar. Ele simplesmente quer desfazer. Então há um desespero para destruir aquilo que foi construído, mas sem saber o que vai colocar no lugar. E a internet dá vazão para muitas coisas assim, né? E o imediatismo é um dos pontos fortes deste tempo, que retrata, por exemplo, uma geração, e quando nós falamos uma geração, não é necessariamente o jovem ou adolescente, nós estamos falando de todos aqueles que estão vivendo neste tempo. Porque todos, de alguma forma, estão sendo atingidos por estas coisas. Então, por exemplo, uma geração que não entende que no tempo presente, que o tempo presente é consequência do passado. E que a mudança do presente tem a ver com planejamento, com olhar para o futuro. Então, quando se isola isso, por exemplo, quem sou eu hoje? Eu sou o resultado daquilo que eu fiz ontem. Eu sou o resultado daquilo que eu fiz anteontem. Eu sou o resultado de uma vida. E eu preciso olhar para frente. O que será do meu amanhã? Eu sei que Deus está no meu amanhã. Mas você pensa no seu amanhã a partir do hoje. Amanhã será o seu presente. O que é seu futuro se tornará seu presente. E ele será as suas escolhas de hoje. Por isso que ele está dizendo aqui: aquele que medita na lei do Senhor, não se desvia dela e caminha nesse sentido, no tempo certo, ele vai colher. Porque Deus estabeleceu o tempo das coisas. Nós, às vezes, achamos que a criação de Deus foi um ato de momento que aconteceu há algum tempo na história e que hoje nós temos conhecimento pelos relatos bíblicos. Não, a criação de Deus é um ato contínuo, é um ato presente. E haja luz, e a luz está aí. E haja separação entre as águas, entre a parte seca, e a separação está aí. E vem a chuva sobre a terra, e a chuva vem. Mas você não consegue antecipar a colheita do trigo, você não consegue antecipar a colheita do arroz, né? Quem é ainda, alguns aí que tem alguns vestígios da roça ainda, vai se lembrar, se não tiver, se o período do ano não cumprir tudo aquilo que Deus já estabeleceu, nós vamos ter problema. A chuva precisa vir no tempo certo, o sol precisa vir no tempo certo, as flores precisam vir no tempo certo para que o fruto nasça.
E o fruto precisa ser colhido no tempo certo. E aí nós estamos buscando, né? Sempre falo isso, né? Às vezes nós ouvimos como promessa: se creres, comerá o melhor dessa terra. E a gente dá glória a Deus, né? E às vezes esse melhor dessa terra é diferente na cabeça de cada um. Mas o melhor dessa terra, que é o sustento que Deus nos dá, está aí. Porque se não fosse a providência e as coisas de Deus acontecendo no seu tempo certo, você não teria o que comprar lá no sacolão. Você não teria o que comprar no supermercado. Você não teria mantimento na sua casa. Você já imaginou se Deus resolvesse olhar para a terra e falar assim: vamos dar uma segurada nessa chuva aí por 2 anos? Imaginou o que seria de nós? Mas ela vai cumprindo o papel do tempo que Deus vai colocando. Só que nós temos uma ânsia de ver as coisas para já, resolver os problemas imediatamente. E quando alguém está enfiado nesta cultura do imediatismo, ele vai diminuindo algo que é excepcional, que é primordial para a base da vida cristã. Jesus resumiu os mandamentos a 2: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como é que faz quando nós não temos tempo para o próximo? Como é que faz quando o nosso tempo ele está sendo tirado por tantas coisas e nós não conseguimos, por exemplo, eu estou falando evidentemente de uma forma mais aberta, genérica, e cada um observa aí para si mesmo. Como é que faz quando a gente já não consegue mais usufruir da bênção que é a presença da família do nosso lado, porque a nossa mente está em tantos lugares, ou então estamos com os dedões ali, ó, trabalhando a 1000 por hora para coisas que não têm o menor significado. O tempo é um recurso, o tempo é uma bênção que nos é dado por Deus. Então, amados, o importante nesta visão imediatista é o quê? É consumir. E o tempo livre que deveríamos nos dedicar a questões especiais como a família, os amigos, o próximo, nós jogamos fora. E é nessa cultura do ocupados demais é que nós vamos jogando fora as bênçãos que não estamos percebendo. Você já ouviu certamente alguém dizer assim: eu não tenho tempo para ler. Sobretudo quando você diz para fazer a leitura da palavra de Deus. Isso é importante, isso é base da nossa vida, amados. Sabe por quê? Tem 2 coisas. Uma questão é: a palavra de Deus é poder em si e é poder na instrução. Então, quando nós vamos orar e resolvemos orar o Salmo 1, e aí o que acontece na maior parte das situações? Se lê o Salmo 1 e ora: Senhor, me abençoa, cuida, Deus, das minhas necessidades, observe essa situação, e aí fecha a Bíblia, e aí segue. Não, mas eu orei a Deus, eu busquei no Senhor, tenho fé que Deus vai fazer. Glória a Deus, esse é o ponto importante, fé. Mas e aí se Deus aparecesse ali de alguma forma para você e dissesse o seguinte: você tem me pedido algumas coisas, e você leu a minha palavra lá no Salmo 1. Você observou o que eu disse para você lá, não? Você viu o que está dito lá? Eu passei lá uma prescrição lá para você. Eu prescrevi lá um caminho importante para você. Eu disse lá: olha, você será abençoado, você será feliz, se você não sentar na roda dos escarnecedores, se desviar daquilo que é mal, se você meditar na minha palavra, se você observar o que ela está dizendo, se você colocar ela em prática, como o Senhor disse, né? Aquele que ouve as minhas palavras e pratica é como uma casa construída sobre a rocha. Então, isso aí, viu? Eu sei, eu quero te abençoar. A palavra de Deus é poder em si mesmo. Ela produz poder, ela produz transformação. Mas a instrução do Senhor dada na sua palavra é o ponto base da nossa caminhada. Você já imaginou se você fosse ao médico com
talvez com problema de sinusite, e você está sofrendo com muita dor, e ele passa uma receita e diz assim: olha, você toma esse remédio de 6 em 6 horas e pinga esse aqui no nariz a cada 12 horas. Você chega em casa, coloca aquela receita numa gaveta, deixa lá, e alguém pergunta: como é que você está? Ah, não melhorei nada. Já foi ao médico? Já, mas não adiantou. Não, mas você está seguindo aquilo que o médico prescreveu para você? Ah, não, eu já passei, já conversei com ele. Vai resolver? Não vai resolver. A palavra de Deus é prescrição para a vida. A palavra de Deus é orientação de vida. E ele está dizendo aqui: no tempo devido colherá o seu fruto. Isso é promessa. Isso é promessa. Não preciso ter uma visão especial para dizer aqui: olha, se você andar no caminho de Deus, Ele vai garantir a tua vitória. Ele mesmo está dizendo, não sou eu que estou dizendo. Ele está dizendo aqui: siga, que você no tempo certo você vai colher o fruto. O fruto virá no tempo certo. Então, amados, essa cultura do imediatismo, ela também atingiu as igrejas. Infelizmente, prejudicou a relação entre as pessoas. E aí nós vemos situações, aí a gente fica com receio às vezes de entrar em alguns pontos, depois a gente deixa o problema para o pastor resolver, né? Aí ele fala: nunca mais convida aquele pastor para vir aqui. Mas, amados, os irmãos não suportam uma pregação mais longa. Uma aula bíblica que se estende um pouco mais, o pessoal já se desespera. Porque é uma angústia de ir para lugar nenhum fazer nada. Você já viu a média de tempo que as pessoas despendem nas redes sociais por dia? Eu não sei quanto é que está hoje, mas da última vez que eu vi era na ordem de 4 horas por dia. Gente, 4 horas por dia. E aí se você chegar para uma pessoa e fala assim: ah, mas você está querendo desenvolver algo novo na sua vida? Como um pastor aqui, eu não vou falar porque eu não sei se pode falar, mas é uma prática muito boa. Um pastor irmão nosso que levou um grupo de gente: ó, todo mundo vai fazer um curso diferente e aprender uma coisa nova aqui, porque é importante. E um monte de gente na igreja foi fazer. E alguém diz assim: mas eu não tenho tempo, como é que eu vou fazer um curso novo? Mas 4 horas por dia dá para você fazer uma faculdade ad eterno. Se você gastar 4 horas todo dia, você faz uma faculdade a cada 3, 4 anos. Por exemplo, não estou dizendo que é para você fazer, mas vê como o tempo é um recurso precioso e é dado por Deus para o nosso benefício, inclusive. Mas a gente joga fora, e aí quando a coisa aperta, a gente vai em Deus e fala: Senhor, resolve, mas resolve agora. Porque se o Senhor não resolver agora, eu não vou mais crer no Senhor não, eu vou sair da igreja, inclusive. Ou não acontece? Só acontece lá em Carlópolis, né? Vocês conhecem Carlópolis, né? Só tem uma irmã que conhece aqui. Existe, viu? Amados, como já vimos, Deus não age na pressão do imediatismo humano, mas no seu tempo, conforme o seu propósito. Por isso Jesus disse a Pedro, quando se propôs a lavar os seus pés, que é a divisa aqui do tema: o que eu faço agora, o que eu estou fazendo, você não compreende agora, mas vai compreender depois. Sabe, amados, tem coisas, e eu creio nisso. Pastor que corrija depois aí com os irmãos, se eu caminhar para lugar que não devo aqui, pastor, pode puxar minha orelha, tá? Mas às vezes a gente não está preparado para a bênção que a gente tem pedido para Deus. Às vezes a gente está pedindo tanta coisa para Deus e a gente não está preparado para receber aquilo que a gente pede. Aí está o irmão lá, chega: pastor, ora por mim que eu quero arrumar um casamento. Ó, irmão, vamos orar. E aí você, conhecendo o temperamento do irmão, você diz assim: Senhor, muda a vida desse irmão para que ele possa encontrar uma mulher, Senhor. Transforma ele, Senhor. Tira essa irritação, tira essa agressividade dele. Porque como é que eu vou orar para que Deus dê uma esposa para ser agredida por ele? Para ele o casamento é uma bênção, mas ele não está preparado para a bênção. Não é assim? Observe, amados, Deus trabalha com propósitos. Inclusive, quando Deus te abençoa, sempre está direcionado para um propósito. Deus te abençoa, está
sempre orientado para um propósito. Conversei com uma jovem outro dia, aquilo falou tão profundo no meu coração, aquilo que aparentemente é algo simples para mim. Eu falei, isso procede de Deus, porque ela, na alegria da sua formatura, se formou em psicologia, esperando aí sair o registro para poder exercer a profissão. Ela disse assim, eu quero fazer atendimento social. Oh, glória a Deus, porque aquilo que o Senhor me deu servirá para o propósito de abençoar a vida de alguém. Glória a Deus. Quando a gente pensa só na gente, demais na gente, a gente sai do próprio caminho do Evangelho. A sua vida é um propósito de Deus. Os planos humanos fracassam, mas o plano de Deus não fracassa, e você é um plano de Deus. Os nossos projetos se desfazem, mas você não, porque você é um projeto de Deus, porque está dentro de um propósito de Deus. E no devido tempo dá o seu fruto. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não nos desanimarmos. Amados, a fé em Deus é uma esperança que dá restauração e que anima. Quando nós temos aquela certeza assim, olha, o que vai acontecer, eu não sei, mas uma coisa eu sei, Deus está comigo e eu com Ele. Isso faz muita diferença, amados. Há certos desesperos que não combinam com a vida e com a fé cristã. Meu Deus, pastor do céu, vão me mandar embora essa semana, estão cortando todo mundo na empresa, e eu acho que eu vou ser demitido. Pelo amor de Deus, a tua vida está na mão do Senhor. Você acha que o que abriu esta porta não é poderoso para abrir outra? Você acha que aquele que prometeu que o justo não há de mendigar o pão vai deixar faltar alguma coisa na sua vida? O teu medo é maior que a tua fé? E não é assim que nós vivemos? E aí aquilo que nem é certo já virou desespero. E aí passa-se o mês, e aí, foi demitido? Não. Pelo contrário, até foi promovido. Puxa, e você sofreu uma semana inteira, chorou, clamou, se desesperou, quase que teve que tomar um remédio para se acalmar por aquilo que nem tinha acontecido. Basta cada dia seu próprio mal. Mas nós temos uma capacidade imensa de sofrer com aquilo que nem aconteceu. Numa dimensão de tempo, 70% é isso que os especialistas em questões emocionais, aí, psicólogos, psiquiatras, entre outros, dizem que 70% dos problemas não são reais. Estão aqui ainda. Estão aqui. E a receita Jesus já deu. Por que você está preocupado com o dia de amanhã? Confia no seu Deus. Se Ele cuida dos pássaros, se Ele cuida das plantas, não vai cuidar de você, que tem muito mais valor? Deus está no teu amanhã. Deus está na eternidade. E tem uma coisa que a gente pode dizer, o que vai ser da minha vida? Eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu serei vitorioso. Porque está lá, o Senhor vai consumar todas as coisas e nós estaremos na glória eterna. Talvez nessa trajetória eu tenha algumas dificuldades, sim. E pode ser muitas às vezes. Quem pode saber o que vai acontecer? Mas eu tenho algo que Deus já me deu. Então, amados, o que nós precisamos? No devido tempo, Deus dá o seu fruto, e é caminhar com Ele. Então, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos escarnecedores. Por exemplo, uma pergunta, onde é que você toma conselho? De quem você toma conselho? De quem você ouve orientações? A quem você está ouvindo neste mundo com tantos ruídos? A quem você está ouvindo? É preciso dedicar tempo para ouvir a Deus. Grave, é preciso dedicar tempo para ouvir a Deus. Não adianta rodar TikTok com louvores e mensagens cortadas. Não adianta. Jejue e ore. Dê tempo na presença dEle que você vai ouvi-lo. Dê tempo na presença dEle que você vai ouvi-lo. Deus continua falando àqueles que estão atentos à sua voz.
Então, amados, é preciso aceitar que Deus não age na pressão do nosso imediatismo, Ele age no seu tempo conforme o seu propósito. Aí ele chega lá para aquele homem com 75 anos e diz assim: vou fazer de você uma grande nação. Você está de brincadeira, né? Estou com 75, Senhor. E ela está com 65, o Senhor vai fazer de mim? 10 anos depois, olha, vou fazer de você uma grande nação. Senhor, eu já estava com 75, agora estou com 85, o Senhor veio aqui falar de novo? Ah, mas vamos fazer o seguinte, Sara. A Sara pensa lá, vai que Deus não arrume isso, vamos dar um jeitinho. E não tem coisa pior do que querer fazer aquilo que Deus disse que vai fazer. Querer dar o jeitinho para Deus. 25 anos depois nasce o filho da promessa. 25 anos depois, porque Deus é Deus. Palavra de Deus é a palavra de Deus. Está lá Jesus, angustiado. 3 anos sabendo aquilo que estava colocado à sua frente. Senhor, passa de mim esse cálice, Pai. É pesado demais, em todo caso, faça-se a tua vontade. Quando chegar o tempo, tudo vai se cumprir. O próprio Deus só se manifestou na plenitude dos tempos. Quanto tempo Deus esteve olhando para esta terra até que pudesse cumprir o propósito de se encarnar, de se fazer homem, de estar no meio de nós para fazer a obra que Ele fez? Deus não age no nosso tempo, Ele age no seu propósito. Você só pode ter esperança e não desespero, e não afundar no poço de angústia, de ansiedade, se crer no Deus do impossível. Amados, não tem coisa pior do que viver em ansiedade. E isto que parece uma coisa pequena, ela vai crescendo, ela vai se desesperando, e ela atrapalha a sua fé, ela atrapalha a sua concentração, ela atrapalha as suas decisões. Quantas pessoas levadas por ideias, por ansiedades, jogam fora as bênçãos que Deus deu? Quantas pessoas no desespero da sua ansiedade abrem mão de um emprego que Deus preparou e que é uma bênção, porque não aconteceu no tempo, eu estou aqui já há tanto tempo e nada acontece, e toma a decisão sem consultar ao Senhor, porque está desesperado para que Deus cumpra o seu tempo. Saber olhar com os olhos da fé. 11 anos depois da promessa, Abrão com 86, a sua mulher continuava estéril. E ela vai fazer o quê? Dar uma ajudinha para Deus. Só tem uma forma, se você quer já dar a Deus, se é que é possível falar dessa maneira, anda com Ele. Anda em sintonia com Deus. Palavra, oração, comunhão, jejum, sensibilidade à voz do Senhor. Isso é paz para o teu coração. Mas que paz é essa? É aquela que Paulo revela a nós por orientação do Espírito de Deus na carta aos Filipenses. Leve a Deus as vossas súplicas. Ore, mas também apresente as suas ações de graça. Não esqueça de agradecer também, viu? E aí a paz que excede todo entendimento vai guardar a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Mas vocês viram o mundo como está agora? Agora virou uma guerra comercial. E lá atrás, eu vi o irmão falando outro dia isso. E lá atrás foi uma situação assim, que começou a tanto debate e virou a Segunda Guerra Mundial. Isso pode chegar na Terceira Guerra Mundial? Pois é. E se vier a guerra? Não sei. Eu sei quem eu sou, para quem eu vivo e para onde eu vou. Isso eu sei. E aí fica, sabe? E a mídia tem essa coisa, né? A mídia vive disso. A mídia vive de likes. Vive de visualizações. Você é dinheiro. Cada clicadinha, cada compartilhadinha, você está contribuindo para alguém ficar mais rico ali e talvez para o desespero de outro. Você manda lá uma mensagem, dependendo do que você manda para outra pessoa. Você viu isso aqui? Tem uma pessoa, amados, pode revelar essas coisas, ela se dedicou a aprender a preservar alimentos sem depender de geladeira e de cozimento. E já tem uma boa quantidade produzida. Mas por que isso? Ela vai morar em algum lugar que não tem? Não. Está se preparando para o que vem aí.
Falei, Jesus amado, o que é que vem aí, hein? Sei que as coisas vão piorar. À luz da palavra de Deus, nós teremos aí situações alarmantes. Mas nós sabemos quem nós somos. Não pode ter um cristão que não saiba quem ele é, em quem ele confia, com quem ele anda e para onde ele vai. O mundo pode não ter propósito, nós temos. Qual que é o nosso propósito? Nós cantamos aqui, né? Faça em mim o seu querer. Você saberia responder o que é fazer? Qual é o querer de Deus para a tua vida? Ô, pastor, obrigado. Você saiu daqui da igreja. Obrigado, pastor. Vamos imaginar a seguinte situação. Você estava num culto aqui, vamos olhar para trás. E aquele culto abençoado, você saiu daqui cheio do Espírito de Deus. Aí alguém parou ali no ponto do ônibus para ir para casa. Aí alguém olhou e falou, você é dessa igreja aí? Eu sou. Você é crente? Sim. O que Deus quer com a tua vida, afinal de contas? Qual é o propósito de Deus? Onde Ele está querendo te levar? Qual é a tua resposta? O que Deus quer fazer com a tua vida? Antes de levar para o céu. Qual é a tua resposta? Nós cantamos aqui, faça em mim o seu... O que Ele quer? Projeta aí para nós Romanos 8:29, por favor. Esse é o versículo da minha vida. Da vida de todos nós. E você não vai esquecer mais. Pois aqueles que de antemão Ele conheceu, Ele já te conhecia antes de você estar aqui. Ele também predestinou, Ele determinou. Para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual é o querer de Deus para a sua vida? Te dar o caráter de Cristo. Esta é a obra de Deus. Senhor, eu vou ter carro? Não sei. Trabalha aí. Senhor, eu vou ter casa? Não sei. Trabalha aí. A chuva cai sobre todos. Trabalha aí. Seja diligente quanto às coisas e faça bom uso dos recursos que eu te dou. E você poderá produzir, mas o meu projeto para a tua vida é esse. É te dar o caráter de Cristo, para que as pessoas vejam resplandecer na sua vida a glória dele. Esse é o grande projeto de Deus, amados. Essa ansiedade nossa por coisas, por realizações, tem muito mais a ver com os nossos próprios anseios do que o projeto de Deus. Agora, se a gente entender o projeto de Deus e se alinhar ao projeto de Deus, nós teremos paz. É aquilo que Jesus disse lá. Toma sobre vós o meu jugo. E ele estava olhando para um jugo de religiosidade, por uma série de outra coisa, mas a gente tem muito jugo nas costas. Tem gente que carrega o jugo do desespero porque não conquistou isso, que carrega o jugo da culpa, que carrega o jugo do ressentimento, que carrega... É tanto jugo nas costas que já não consegue andar mais. Arranca tudo isso fora, põe o jugo de Jesus, aprende do Evangelho e viva, que você terá leveza e você terá paz neste mundo. Amém? Você precisa estar disposto e paciente para receber de Deus o que Ele tem para você. Isto requer perseverança e fé. O fato é, Ele disse que se perseverarmos, haveremos de colher. E que no tempo certo você dará o seu fruto. No tempo certo o Senhor fará suas coisas. Mas se mantenha perseverante, olhando para o tempo dele, não se desesperando no seu tempo, para que não venha com esse estoque de ansiedade. Então, quando estamos no tempo de Deus, a paciência será um atributo evidente na vida do cristão e não um sofrimento, porque algo não acontece no seu tempo. Aliás, a paciência é um atributo que se desenvolve pela capacidade de esperar. Tudo que Deus faz na nossa vida, Ele desenvolve em nós atributos eternos. Paciência, perseverança, amor, sabedoria, Ele desenvolve em nós. Ah, mas esse sofrimento procede de Deus ou não? Tem uns que vêm da nossa escolha mesmo. Mas ainda assim, quando voltamos para o Senhor transforma as coisas. Tem outros que nós somos vítimas, assim como José, lá no Egito. Mas ainda assim, diante de Deus, Ele fez de tudo aquilo um bem,
Você já imaginou esta revelação do Senhor? Medita nisso. Quando José, diante dos irmãos, diz assim: o mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bem. Ah, mas pastor, estão fazendo mal para a minha vida. Tem gente falando de mim. Tem gente me perseguindo no trabalho. Tem gente fazendo isso, tem gente fazendo aquilo. Eu já não estou dormindo, então durma, porque na sua vida habita o Espírito Santo de Deus. Durma, porque a sua vida pertence ao Senhor. Durma, porque se alguém fechar uma porta, Deus te dará conta para abrir uma outra. Eu creio nisso. E você não viverá submetido às preocupações e às ansiedades e ao tempo que desejamos neste mundo. Só podemos ter a esperança que não se desespera quando realmente descansamos no Senhor e sabemos que Ele está no controle de todas as coisas. Amados, tem certas coisas que só pode acontecer realmente no tempo de Deus. Por exemplo, eu vou contar aqui uma situação pequena, mas ajuda a ilustrar. Teve uma época na empresa que eu trabalhava, eu lembro dos líderes conversando sobre uma moça que ela reunia muitas qualidades para ocupar uma função lá que ela desejava ocupar, mas eles não a colocavam. Falou: olha, ainda não há tempo, não é melhor não. Essa forma agressiva de lidar com as pessoas, esse mau humor pela manhã, são essas características. Pessoa que chega mal-humorada, pessoa agressiva, tem muita qualidade, conhece tecnicamente, sabe o que faz, é competente, mas não tem capacidade de se relacionar com as pessoas. E aí, olha, vamos deixando. E não colocava ninguém. Tinha algo para ela lá. Mas ela não resistiu, passou um tempo, ela não se sentiu reconhecida, também não olhou para si mesma e abandonou, né? Foi embora, deixou o trabalho. Foi embora. Às vezes a gente faz assim com Deus. Deus tem algo para a gente, mas a gente precisa aprender a olhar para nós. Senhor, o que eu preciso melhorar? O que eu preciso aprender? O que essa situação está me ensinando? O que esta mensagem que eu ouvi hoje me ensina? O que esse texto que eu li hoje? O que este momento de oração trouxe para a minha vida? Me ensina, Senhor, a melhorar a cada dia para que eu possa dar os frutos que o Senhor espera de mim. Nós fomos feitos neste tempo, criados neste tempo, mas pasmem, para viver o tempo de Deus. Porque quando a tua vida foi selada pelo Espírito Santo de Deus, você pisou na vida eterna desde agora. Você já tem os benefícios de Deus para este tempo, embora com as dificuldades, mas caminhe na certeza de que o Senhor está na tua vida e tenha paz no seu coração. Amém? Vamos orar? Baixe tua cabeça, vamos. Deus soberano e eterno Pai, obrigado, Senhor, por esta noite, por esta reunião da sua igreja, pelo corpo de Cristo aqui reunido, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de meditar na sua palavra, Deus, e nesses ensinos que são eternos. O Senhor nos diz, ó Deus, que seremos felizes se não andarmos no conselho dos ímpios, se não nos determos no caminho dos pecadores e nem nos assentarmos, ó Deus, na roda dos escarnecedores. Se de fato, Senhor, tivermos alegria e prazer em buscar a Tua palavra, em meditar na Tua palavra de dia e de noite, se colocá-la em prática, Senhor, se caminhar conforme a Tua vontade, então a nossa vida, Senhor, será como uma árvore plantada junto às correntes de águas e cuja folhagem não murcha. E tudo o que fizer será bem sucedido e no tempo devido dará o seu fruto, Senhor. Senhor, eu te peço, traz paz ao coração de cada um aqui, Senhor. Aquele que tem orado e buscado a sua presença para ter, ó Deus, transformação e conversão na sua família, que continue perseverando. Aquele que tem buscado, Senhor, talvez uma vitória contra uma enfermidade, continue orando. Que cada um aqui, Senhor, dentro das suas próprias necessidades que tem colocado diante do Senhor, que siga perseverante.
mas que coloque também a sua vida como um propósito do Senhor, porque tudo que o Senhor faz desenvolve um propósito para o corpo de Cristo, Senhor. Nós somos abençoados para sermos agentes abençoadores, Pai. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por este tempo aqui da Igreja Batista, Senhor, de Vila Souza, por esse tempo de jejum, por esse tempo de oração. Certamente, Pai, o Senhor se revelará de forma mais especial ainda a cada um e a esta igreja, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.